E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Você acredita que o Espírito Santo está com você? Que ele caminha com você? Que ele age com poder na sua vida? Quero começar com um pequeno versículo, só para dar aqui uma esquentada, que diz assim, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo enviado pelo Pai, que será um verdadeiro conselheiro nas nossas vidas. Né? Você sente, você percebe esse conselheiro na sua vida? Você acredita na presença dele, no poder dele maravilhoso na sua existência? É difícil, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, é sempre uma coisa assim, meio imaterial. A gente não tem... Como é praticar o Espírito Santo? Como é torná-lo palpável na nossa vida? Como é, assim, ser amigo dele? Como é caminhar junto com ele? É sempre um tipo difícil de perspectiva. Sabe por quê? Olha, a primeira vez que eu fiz uma reflexão sobre isso, muitos anos atrás, eu estava numa igreja mais tradicional, né? Aí sempre tem na igreja tradicional o encontro das irmãs que não é tradicional, né? Vai para algum lugar para conversar com alguma pessoa lá e faz algumas coisas que não é do nosso meio feitio. Mas sempre tem aqui no meio, né? Diz assim, rapaz, vamos lá. Vai vir um pessoal que vai pregar assim do fogo, do negócio, né? Negócio do poder. Aí eu fui. Não sabia, era inocente. Fui. Inocente assim, nunca experimentei, né? Igreja assim, que para dar um aleluia é uma dificuldade, aí você foi lá. Aí entrei lá, e os caras fizeram uma gritaria maluca, uns negócios grandes, imporam as mãos, saiu revelando para cada um da roda assim, eu fiquei foi com medo de revelar alguma coisa, né? A pessoa foi revelando, aí no meio disse que tinha uma fonte jorrando no meio da gente, e que eu estou vendo essa fonte, aí o outro lado disse que está vendo a fonte também, eu arriscava os olhos para ver a fonte, mas não chegava a fonte, eles estavam vendo a fonte, só eu não estava vendo, né? Alguém não me entregou o negócio que eles tomaram também, para me ver se eu via a fonte junto. Mas estava lá a galera lá do poder, e negócio nunca tinha vindo aquilo, era adolescente, e estava sendo aqueles movimentos, às vezes, que tem na igreja, que um pessoal gosta, né? Aí sai divulgando, faz... Aí, depois da reunião, eu curioso, eu perguntei, rapaz, por que vocês são assim, né? Tipo, onde é que vem a inspiração de vocês? O que que vocês... Por que que vocês cultuam desse jeito e a gente não? Aí ele perguntou, é porque nós temos o Espírito Santo e vocês não. Aí, já jogou na minha cara o negócio. Aí disse assim, a gente fala do Espírito Santo e vocês não falam. Aí eu fiquei assim, não, peraí, que essa formação está muito forte para mim. Eu sou filho de pastor. E lá em casa, meu pai, desde novo, eu gravo os vídeos e ponho na internet, né? Mas isso é do meu pai também. Ele gravava as fitas cassete. Aí botava assim, tinha 150 fitas cassete lá em casa. O lado A era uma pregação da manhã e o lado B era a pregação da noite. Tinha que ter meia hora, por isso que as pregações batistas é meia hora, para caber na fita, né? Aí estava lá na fita, né? Aí tá, gravou. Eu falei, rapaz, eu conheço lá a biblioteca do meu pai. Tanto tem livros sobre o Espírito Santo, quanto tem várias mensagens sobre o Espírito Santo, eu vendo lá na galeria. Aí o cara ficou sem resposta, né? Porque estava dizendo que a gente não fala do Espírito Santo. Ele diz, mas vocês não falam de verdade. Como é para dizer, como é para ser mesmo. Aí eu, beleza. Difícil esse negócio do Espírito Santo, é difícil. Eu cheguei para o meu pai lá, bati na porta. Pai, aí estava assistindo os filmes de Kung Fu dele no VHS, né? Aí eu falei, pai, me explica esse negócio do Espírito Santo, do batismo, desse negócio. Aí ele assim, o Espírito Santo, você aceita Jesus e recebe o Espírito Santo. Não, mas o pessoal está dizendo que a gente não prega de verdade. Tem que saber de verdade. Como é de verdade? Aí o pai preguiçoso, porque o pai assim tinha uma preguiça de me ensinar as coisas danadas. Eu aprendi as coisas, não foi porque ele se esforçou, não. Ele fazia o seguinte, ele ia na biblioteca, pegava um livro e depois leia. Aí ia embora assistir o filme de novo. Ele não explicava, não. Mas ele dava o livro, pelo menos, né? Aí ele me deu um livro, qual é o livro? Bota o livro aí, que eu me lembrei lá em casa e fui atrás. Teologia do Espírito Santo. Eita, nós, isso é um livro grosso, rapaz. Por um rapaz de 15 anos estudar, 15 anos. Aí eu fui ler lá o livro. Aí o livro é aquele negócio assim, o que é? Definição, termo grego, como se manifesta, o que pode e o que não pode,
Como é que recebe? Como é que se fala? Se fala em línguas, pode ou não pode? Como é que é o dom? De que maneira você recebe o dom? Então, aquela coisa da teologia que vai encaixando assim numas gavetas, né? Aqui é fruto, ponto. Aqui é dom, aqui é talento, aqui é consolação, aqui é intercessão. Aí você vai botando ali na caixa, de forma que eu achei que eu estava lendo o manual do Espírito Santo, né? Do manual de fábrica. Você vem ali com o videocassete, como ligar o AV no videocassete. Aí você liga aqui o A, aí liga o B. E você, com o manual do Espírito Santo, você lê aquilo tudinho, e você está pronto para fazer uma prova no dia seguinte, né? Diz assim, como é que faz? Aí você faz a prova assim. Mas não dá aquele sentimento assim que você está experimentando o Espírito Santo. Só dá aquele sentimento que você sai com conteúdo. E é importante esses conteúdos, visto a bagunça que está o mundo, né? É importante um conteúdo que vai estudar na Bíblia para dizer se o que você está fazendo aí de maluquice é verdade mesmo, né? Para ver se o que você está dizendo vale a pena ali, está ali, é bíblico ou não. Então, uns livros desses é bom. Mas um livro desse não faz assim você sentir o que é o Espírito Santo mesmo na sua vida. Já pensou? Tem um manual aqui de como amar o seu filho. Aí você lê, você tem que brincar com ele, você tem que sentir assim amor, você tem que sair para... É um manual que você até entende, pode até aprender umas coisas. Não é para jogar seu filho na rua, é verdade, está aqui dizendo, não é o que não fazer. Mas não dá para sentir a experiência de ter um filho lendo o manual, não é? Um manual sobre como andar de kart. Você vê, você tem que virar na curva, você tem que acelerar, o bicho é baixinho, vai dar uma pressão. Aí um dia eu fui andar de kart com um amigo meu a primeira vez. Aí ele, não, você vai andar de kart comigo. Aí eu peguei o videogame, Xbox, fiquei jogando a tarde todinha os carros lá para ver se eu aprendia a dirigir os carros de corrida, né? Aí faz assim a curva, faz assim a curva. Mas no dia que eu sentei no kart, eu não sabia o que era força G, né? O cara vira assim, ai meu Deus, aí vai para outro, ai meu Deus, me tremendo todinho, os volantes tremendo assim. Rapaz, não tem videogame que me preparasse para andar no kart, não. Por isso o manual vai dizer como é, o manual vai dizer o que pode, o que não pode, o manual vai dizer do jeito, as definições, tudinho. E eu já preguei dessa forma, certo? É porque eu não queria repetir a mesma pregação. Eu vou botar, se você for ver o vídeo dessa pregação lá na internet, vou botar uns links embaixo aqui, e você sabe que outras pregações que eu fiz do Espírito Santo. Aí você não sabe assim, qual é a experiência assim mesmo, de fato, do Espírito Santo. Eu fico pensando no meu sobrinho. Meu sobrinho, 2 anos de idade. Hoje eles têm 7, né? Tinha 2 anos de idade. Pegava o celular, abria, botava no jogo, jogava, saía, botava no vídeo. Sozinho, 2 anos, rei a praga. Tem manual para celular? Tem não, os meninos sabem. É de usar. Usa, mexe, vê os outros fazendo, aprende. Às vezes parece que tem um negócio da vivência com o Espírito Santo que é mais forte do que a sabedoria do Espírito Santo, do que entender sobre ele. Tem pessoas que, ao experimentar o Espírito Santo, têm uma consciência muito mais profunda e sabe muito mais como é do que aquele que estudou a vida toda sobre o Espírito Santo, que leu o manual. Por isso tem parte dessa história do Espírito Santo é misteriosa. Eu posso te explicar como for, mas é mistério. É uma relação tua com Deus que se manifesta de uma forma única, especial. E se eu perguntar para você, você é batizado no Espírito Santo, você não sabe responder, mas se eu ficar puxando aqui algumas histórias, você consegue se identificar e você percebe que ele está lá dentro de você. Por isso, eu quero fazer hoje como Jesus. Jesus era assim. Já percebeu que Jesus nunca explicou o que era reino de Deus? Nunca fez uma definição? Nunca disse o que é, o que não é, o que pode, o que não pode? Mas ele fazia o seguinte, diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que, não sei das quantas, né? Aí contava uma história. O reino de Deus é semelhante a um pescador que pegou uma grande quantidade de peixe. Aí dizia uma outra história. De forma que você não tem uma definição etimológica, não sei o que, do reino de Deus. Você tem assim histórias. Aí ele diz, sabe essa história que eu contei? Pois é semelhante, é tipo isso. Então eu vou contar umas histórias. Aí eu vou dizer, é tipo isso o Espírito Santo, entendeu? É semelhante a isso. Aí você vai ver se eu consigo puxar do teu coração alguma experiência, alguma identificação. Eu vou começar com uma história do meu antigo Focus. Bota aí a foto do Focus aí, olha só que bonito meu carro. Ele foi o carro do coração. Tem aquele Santana que você tem 10 anos, né?
Tem aquele Fusca, Fusca não tem mais, Chevette, um Chevette 1000, Chevette Júnior, um Escort XLR, que você tem um Gol, né? Eu tinha esse carro, tinha 13 anos o bichinho, 13 anos o carro, tive que vender. Porque quem tem um carro muito tempo e usa, não fica guardado, você sabe que ele começa a dar uns bugs, né? E os bugs onde você nem imagina, nem um mecânico sabe mais onde está. E um bug no ar-condicionado que nunca resolve, um barulho na roda que você está te perturbando. Fica broca. No 10º proc, você diz, pelo amor de Deus, eu vou trocar esse carro. Esse carro, não dá mais jeito. Eu fui desanimando com o carro. Você ia para a oficina uma vez por semestre, daqui a pouco começou a vir uma vez a cada 4 meses, daqui a pouco a cada 2 meses você estava na oficina, e cada vez era um gasto maior, era 200, 400, 600. Quando viu, você estava trabalhando para sustentar o seu amigo do carro. Aí, um dia eu estava infeliz, estava conversando no grupo de amigos da igreja, falando, não, mas tem isso no ar-condicionado, tem aquilo outro. Rapaz, é só miséria, eu já perdi ânimo, eu vou vender, vou dar assim por qualquer dinheiro, e vai aí, eu vou tentar comprar outro. Aí o rapaz que tinha uma experiência com o carro falou assim, pô, e qual é o problema? Você quer resolver esse problema dele? Eu te ajudo. Eu falei, não, rapaz, não esquente cabeça não, isso não tem mais jeito, isso aí é assim mesmo, agora o negócio é viver e deixar se acabar. Rapaz, você quer resolver seu problema hoje ou não quer? Pois vamos comigo no sábado. E eu estava assim, sem querer resolver mesmo, porque eu já estava desanimado, já tinha gastado, não estava sem dinheiro. Eu falei, estou sem dinheiro. Não, vai sem dinheiro mesmo, a gente vai ajeitar, você vai ver. E aí eu falei, rapaz, tem que fazer amizade, né? A gente está na igreja, não pode ser introspectivo, não pode ficar em casa trancado, tem que fazer amizade. Eu falei, vou lá para fazer amizade. Aí cheguei lá no dia, o cara pegou, tirou os pneus, para tirar o rolamento do carro. Aí enfiou o negócio lá, meia hora para tirar um pneu, aí tirou, aí mediu o rolamento, tantos centímetros, portanto, não sei o quê. Diz, a gente vai precisar comprar outro rolamento. É caro, mas se acalme. Eu tenho dinheiro não, se acalma. Aí foi lá no centro. Tinha uma birosquinha assim que não tinha nem fachada, né? Uma birosquinha. Nunca eu entraria naquilo lá se não fosse esse meu amigo, sabe? Aquele local assim que você tem medo de entrar, né? Pensa até que tem barata na porta assim, aí você entrou lá. Ah, eu quero 22 centímetros, não sei o que, o cara puxou lá, deu para mim. Ele nem falou marca do modelo, não falou marca de carro, ele sabia o que estava fazendo, sabe? Você estava de passageiro na história, olhando o cara fazer. Aí voltou, botou lá, né, trocou, botou o carro. Agora vamos ajeitar o ar-condicionado. Aí saiu, foi lá no homem, aí o cara subiu aqui, não, ajeitou o ar-condicionado, voltou. Aí daqui a pouco ele tinha aberto, depois de me pagar um almoço, um frango com um arroz lá, ele tinha aberto o tampo do carro, viu lá uma série de coisas que tinha para ajeitar, aí estava ajeitando a direção hidráulica, todo sujo de óleo. Dizendo, acelera, vira para o lado, vira para o outro, ajeitando lá, ajeitando. E eu ficava assim no carro, eu todo limpinho, né? O cara todo sujo. Eu ficava assim pensando, por que ele está fazendo isso, né? Por que ele está me ajudando? Eu não fiz nada para merecer a ajuda dele. Nem conheço direito, é amigo assim, colega. Ele está fazendo pela graça. Eu entendi a graça nesse dia. Eu não merecia, eu não paguei, eu não tenho dinheiro, eu não fiquei uma semana ajudando ele para ele me ajudar. Mas do nada ele veio e disse, quer que eu te ajude? Eu disse, quero. E ele foi lá e ajudou. Estava lá, gastando o tempo dele, a vida dele, para ajeitar o motor do meu carro. Eu entendia do meu carro, o carro era meu. Sabia quando ele ia, quanto ele gastava de gasolina, né? Conhecia a história dele. Mas, de repente, esse visitante entendia mais do meu carro do que eu. Sabia mexer nele mais do que eu, e sabia consertar o que eu não sabia consertar. O Espírito Santo é tipo isso. É semelhante a esse negócio. Ele é um amigo seu que chega na sua vida e diz, quer que eu ajeite o carro da sua vida? Quer que eu conserte o carro da sua vida? Não, mas eu já tentei, já está uma bagunça, já está aí, ó. É só deixar morrer, não muda mais não. Minha vida toda foi desse jeito, eu não consigo para um lado, não consigo para o outro. Assim, o meu volante, eu ponho para frente, ele vai puxando para o lado, e daqui a pouco eu estou naquele lado ali. Quer que eu ajeite o carro da sua vida? Sim ou não? Pô, vamos comigo lá no sábado? Aí o Espírito Santo abre teu capô, autossabotagem, vão ajeitar a autossabotagem. Vão ajeitar esses vícios, vão ajeitar esses problemas de caráter, vão ajeitar esse negócio. Bom, acelera aí que eu vou mudando, vira para o outro lado agora, vira. Vai. Quando você vê o Espírito Santo está lá, fazendo um negócio pela graça, você não merece, você não pagou, você não tem condição de fazer aquilo sozinho.
Mas ele chegou na sua vida e pela graça está dizendo, vou transformar você. E o carro da sua vida vai sair daqui funcionando. E as esperanças que você não tinha vão voltar a ter. Esse carro vai ser mais novo do que antes. Vai ser melhor. Ser mais produtivo. E ele entendia mais do seu carro do que você mesmo. Ele sabe mexer em locais da sua vida que você não sabe. Ele é esse conselheiro, um amigo seu, que aparece na sua vida e diz, quer que eu ajeite aquele problema para você? Eu tenho frutos especiais, paz, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Eu posso fazer você, que é esse cara ciumento, deixar de ter ciúme. Eu posso fazer você, que é esse cara bruto, um cavalo batizado, ser um cara manso. Eu era um rapaz mais bruto, sabe? Não tinha muitos filtros na cabeça, não. Uma vez uma irmã disse assim, Felipe, você está gordo? Eu falei, a senhora também. A pobre ficou triste depois que eu falei isso. Mas era imediato, não era que eu pensei a resposta. Saía sem eu pensar, era um automático. Deus instalou uns filtros que, para mim dizer uma resposta dessa, passa por uns 10 filtros antes de chegar na boca. Então a pessoa fala, Felipe, você está gordo? Obrigado, minha irmã. Né? Porque foi o Espírito Santo trabalhando no motor aqui. Eu já sei, já sou mais sociável nessa vida. Às vezes os irmãos que dizem, você precisa passar lá na oficina do Espírito Santo. Você está muito... E aí, como é que está a sua vida? Você tem vivido com esse Espírito Santo? O Espírito Santo tem mexido no seu coração, na sua história, na sua cabeça? Ou o teu carro está aqui, você põe para frente e ele vai puxando para a esquerda? Ou o teu ar-condicionado não está funcionando e está um inferno lá dentro do seu carro? Está um inferno na sua vida, está um inferno na sua casa, está um inferno nas suas relações, e tem um barulho no pneu que não te deixa quieto. Troco. No 10º você já está odiando todo mundo por causa daquele barulho. O Espírito Santo é esse amigo, querido. Ele chega na nossa vida para fazer uma transformação de caráter. Ele está lá no seu coração dizendo, não faz isso não. Sai desse lugar. O que é que você está fazendo aqui? Vamos mudar essas coisas. Aí eu estava contando essa história para um amigo essa semana, dizendo que eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Aí eu falei que eu quero falar do Espírito Santo. Aí ele na mesa do jantar falou para mim, contou uma história dele. Rapaz, você está me lembrando de uma história agora do Espírito Santo também. Aí eu vou contar para você outra história. Ele estava passando numa cidade de 7.000 habitantes e ficou lá por alguma razão por um tempo. Eu fiquei pensando, o que é uma cidade de 7.000 habitantes, né? Outro dia eu estava viajando para Guaramiranga, eu acho que eu passei em umas 10 cidades de 7.000 habitantes em 1 minuto, né? Você passa assim, 1 minuto, passa uma igreja, uma funerária, um negócio e passou a cidade, né? Era só isso aqui, é tipo uns 20 quarteirões de Fortaleza, se não 15, das 7.000 pessoas. Essa cidade que você nem se importa, que você passa, que você nem vê, nem sabe quem mora lá, dê graças a Deus porque não mora naquele lugar. O rapaz estava lá. Aí o Espírito Santo disse assim, ele começou a ver umas crianças sem ter onde fazer, o que fazer, está ali de um lado para o outro, e começou a pensar no futuro daquelas crianças que não tinham para onde ir, talvez fosse ter algum problema com drogas na frente, porque era a situação da cidade. Aí ele pensou, Deus falando assim com ele, construa uma igreja para essas crianças, uma igreja onde elas possam aprender um instrumento, onde elas possam ter um esporte, onde elas possam ter um ensino ético. Construa uma igreja. Agora, o cara não é pastor, não. Dono de um negócio. Não tem grupo implantador, não tem nada, assim, dinheiro, não tem dinheiro, não tem. E Deus fala, constrói uma igreja. Aí ele pensa que é aqueles pensamentos que dá e passa, né? Não tem uns 15 que você tem, que dá e passa? Oh, podia ser um cristão melhor. Oh, besteira, né? Deixa para lá. Né? Mas não, uns pensamentos assim e passa. Aí ele falou, não, vou deixar para lá. Aí o Espírito Santo falou assim, você não investiu sua vida toda num negócio? Agora não dá para investir no negócio que eu estou pedindo? Aí ele ficou meio sem jeito. É realmente investir minha vida toda no negócio, porque Deus está me pedindo um negócio, vou ficar fazendo miséria? Aí ele decidiu, vou fazer então, né? Estou aqui de passagem, mas eu estou vendo. Aí parou na cidade, comprou um terreno, sem dinheiro para comprar, mas comprou. E começou a construir. A igreja não tinha nada, uma pessoa normal. Aí convenceu um cara lá, que era um pastor, a ir para essa igreja. Ficou tirando parte do dízimo dele que ele dava numa igreja para dar lá para essa igreja. E ficou ajeitando a situação. De forma que ele, um cara, assim, grupo implantador, sem uma igreja por trás,
sem dinheiro, construiu uma igreja do zero, numa cidade de 7 mil habitantes, que agora tem futebol, tem instrumento musical, tem uma série de atividades para aquelas crianças funcionando naquele lugar. Porque ele ouviu uma direção do Espírito Santo na vida dele. E esse Espírito Santo que não só muda você, ele começa a agir através de você. Ele começa a dizer, olha, ajeitou seu carro? Pois agora eu quero te levar para um lugar que você vai ser muito importante. Ele já falou assim com você, disse assim, vai para aquele lugar, faz isso. Você já sentiu no seu coração uma vontade tremenda de realizar uma obra e Deus disse assim, rapaz, por que você não pode ser a solução para esse problema no mundo? E você de repente pensou, não, deixa para lá, isso vai ter é para gente que tem dinheiro, é para gente que tem condição, é para gente que tem instrução, e de repente Deus está dizendo, não, é você mesmo, eu estou dizendo para você, por que você não me ajuda nessa situação? Deus já falou assim com você alguma vez? Na Bíblia tem uma passagem que eu gostaria de trazer para vocês, uma passagem de Atos 16:6, diz assim, olha só. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí o Espírito Santo diz assim, não, aqui não. Não, aqui não, Paulo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. Aí o Espírito Santo estava incomodado também. Aqui não, Paulo, aqui para não, que o mistério é ali na frente. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então você vai perceber 3 coisas importantes nesse texto. Primeiro, que o Espírito Santo fala. Ele não é assim um poder que está contigo, assim, você está andando, aí tem um poder. Aí você usa o poder. Não, ele tem uma agenda. Ele tem um objetivo. Ele tem uma estratégia. Ele tem um alvo. E ele fala para você esse alvo. Então ele está aqui, o GPS dele diz assim, ó, vire à esquerda em 200 metros. Aí você está indo aqui, aí você quer ir para lá. O Espírito Santo lhe impediu de ir para aquele lugar e disse, vira à direita que eu tenho um propósito para você naquela direção. Tem gente que não vira direito, está até hoje no caminho errado, né? E vai que vai, né? No caminho errado, e vai com dia e com força. Mas o Espírito Santo não queria que você fosse para lá. Não era desejo dele te ver indo para aquela direção. Ele já te disse umas 5 vezes para você pegar a rota desse lado. Mas você está indo porque você é teimoso e você quer ir. Mas ele está dizendo, não vá para aquele lugar não, porque tem canto que o Espírito Santo não quer que você vá. Até para fazer coisa boa, porque Paulo queria pregar o Evangelho. Ele disse, lá não. Ah, mas é para fazer coisa boa, Deus. Mas não é isso que eu tenho para você. Vá para cá, para essa direção. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus tem uma agenda na sua vida. Não é você que vai mudar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai mudar a sua direção. É você que vai estar querendo ir para um lado, ele vai dizer, vira, que tem outra coisa para você do outro lado. Então, o Espírito Santo, ele fala, ele age, e ele diz, tem uma igreja que eu quero que você construa nessa cidade para ajudar esses meninos. E a segunda coisa que você vai ver nesse texto é que ele teve a visão de um macedônio que disse, passa a Macedônia e ajude-nos. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é que você ajude alguém. Não é que você seja mais rico, que você seja mais feliz, que você seja mais próspero. Ele está dizendo o seguinte, há um lugar que está precisando de ajuda. E eu sei que você tem a capacidade de fazer essa obra nesse lugar. Por isso, em vez de eu levar você para um lugar onde você não vai ser eficiente, em vez de eu levar você para um lugar que não tem nada a ver contigo, eu tenho um povo que está ali, que está esperando, sedento pela palavra que você tem para levar para eles. Por isso, meu irmão, você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta de Deus para algum lugar nesse mundo. E você precisa estar atento para o Espírito Santo te levar até esse lugar. Porque o Espírito Santo faz essa conspiração divina. Você sabe na Bíblia que o eunuco tinha saído de Jerusalém, estava no meio do caminho, lendo uma Bíblia sem entender. Do outro lado, o Espírito Santo falou assim com Filipe, Filipe, vou te levar
para explicar a Bíblia para um cara que está lá numa estrada lá que você nem sabe onde é. Aí levou Filipe, Filipe foi, explicou a Bíblia para o eunuco, batizou ele no rio e foi-se embora. O Espírito Santo faz isso. Tem um cara precisando ali, você consegue fazer isso? Pois deixa eu levar você lá. E foi e levou você para lá. Tem alguém precisando de você. E toda vez que você nega esse caminho, você está negando essa ação do Espírito Santo na vida de alguém. A terceira coisa que você viu nesse texto é que quando o pessoal percebeu a visão, eles concluíram e saíram imediatamente para resolver e para fazer o que o Espírito Santo tinha dito. E aí vai aquela ideia. Eu acredito aqui e eu acredito aqui. Eu ouvi o Espírito Santo aqui, mas imediatamente eu comecei a obedecer e fazer o propósito do Espírito Santo. Eu comecei a agir. Esse meu amigo, estava falando dessa igreja, que ele construiu, ele me contou um segredo. Ele disse o seguinte: sabe, Felipe, para construir essa igreja, eu precisei só de uma coisa: fé. Porque assim, eu não tinha nada, não tinha condição, mas eu tinha fé. Eu construí do zero porque eu tinha fé. Aí eu falei, sabe o que é essa fé em você? É um dom do Espírito. Essa fé que é tão forte, tão grande, que faz com que você não fique desanimado por nenhuma circunstância e vai lá e vai e acontece. É uma fé que contagia os outros, que contamina quem está à sua volta, e quando você menos espera, tem um dando boi, tem um dando milheiro de tijolo, tem outro dando cimento, e a coisa vai acontecendo, as portas vão se abrindo, é um dom da fé que você tem. E é assim, o Espírito Santo ele vai capacitando dons espirituais para cada um de nós, para que a gente possa fazer a obra, para que a gente possa ajudar alguém. Agora, há quem imagine que essa fé vem que nem um raio, né? A pessoa está aqui dormindo sem fé. Aí no outro dia acordou com fé. Ó, Deus me deu a fé no meio da noite. Eu não gosto dessa visão, não. Eu acho que é assim. Deus já vai te preparando, mexendo no teu motor, ali te ajustando, te levando para ter experiências, e você vai ganhando esse dom espiritual ao longo do tempo. Você vai sendo trabalhado que nem uma semente, vai crescendo em você. Pode ser que haja um dia que você se desperte e diga, olha meu Deus, eu acho que eu tenho esse dom, mas você já tinha. Já estava lá com você lá dentro. Aí um dia você se desperta, poxa, eu acho que eu tenho essa característica, eu tenho esse poder. Quando eu falo, as pessoas escutam. Se lembra que toda vez que você fala, a pessoa escuta? Toda vez que você fala, ela diz que você é sábio? Toda vez que você fala, ela consegue ter uma decisão melhor na vida? Porque você tem um dom de sabedoria, de palavra de sabedoria. A outra pessoa, quando junta com a outra começa a chorar. Sabe os problemas de todo mundo, porque todo mundo procura ela para chorar, todo mundo procura ela para contar, porque ela tem um dom de misericórdia. Ela tem empatia, ela chora com os que choram, ela abraça quem está precisando. E aí você vai percebendo que esses dons estão dentro de nós. Você tem um dom espiritual, às vezes você não sabe qual é, mas isso não significa que você não tem. Às vezes você não sabe como ele se manifesta, mas está lá dentro de você. E ali vai se manifestando, e quando você menos percebe, qual é o seu dom espiritual? O que é aquilo que, quando Deus te pede para fazer, é fundamental na obra? Eu tenho um dom de discernimento espiritual, e tenho também um dom de palavra de sabedoria. Eu consigo olhar a situação de uma forma que outras pessoas não conseguem, dando uma palavra de sabedoria dentro dela. Descobri isso ao longo do tempo, e hoje não tenho medo de dizer isso, não é um orgulho, é só uma constatação. Eu percebo que eu tenho isso. Qual é o seu? Tem um irmão, um amigo meu, que diz, eu sou servo. Eu sirvo com alegria. Eu sirvo com um sorriso no rosto. Eu chego na hora dando glória a Deus. Tem gente que vem servir, né? Odiando estar servindo. Não, o cara vem servindo assim, é para Deus, é com alegria. Vamos lá, vamos fazer junto. E faz com força, ensaia 3 vezes e sai alegre. Porque é um dom de serviço. O cara é um braço forte, pode contar comigo para toda e qualquer situação. O cara é um homem de Deus. Usa os seus dons para edificar a obra de Deus. Sabe o Espírito Santo? É tipo isso que eu estou dizendo para vocês. Parece com isso.
Parece com essas histórias. Eu espero que dentro do coração de vocês agora tenham mais umas 5 ou 6 ou 7 histórias brotando aí dentro de você. Que você consiga olhar agora para o seu passado e comece a perceber momentos onde o Espírito Santo esteve ajeitando o seu carro, esteve lhe dando uma direção, esteve lhe dando capacidades espirituais. Por isso, quando eu perguntar, você acredita no Espírito Santo? Talvez agora fique mais palpável. E você consiga dizer, eu acredito. Ele tem sido presente na minha vida. Agora, há uma perspectiva para a gente chegar agora no final, para a gente cantar nossa música, que talvez você tenha sido confrontado agora com um grande desafio. Será que eu estou à altura de responder esse chamado do Espírito Santo? Eu sou uma pessoa com tantas fraquezas, tantas dificuldades, tantos problemas. Será que Deus pode me usar da maneira que eu sou? Tem uma música que ela fala assim: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. A gente vai cantar essa música. E ela trata de um versículo que diz que o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. É como se esse nosso amigo não só ajeitasse nossa vida, não só colocasse a gente na dianteira, mas ele começasse a dizer o seguinte: amigo, eu vou orar a Deus por sua vida. Eu vou invocar um poder sobrenatural sobre a sua vida. E eu estou aqui dizendo, intercedendo por todas as suas fraquezas, porque o meu desejo é ver você de pé. Eu gosto de uma última história. Rapidinho. A gente vai buscar minha filha no colégio, ela está estudando num colégio para essas bandas de cá. Quando a gente volta, a gente tem que pegar um túnel ali. Eu esqueci qual é o túnel. Aí cada coluna tem escrito assim, vai dar certo. Já viram isso? Você passa aqui no túnel e tem uma coluna, vai dar certo, a outra vai dar certo, a outra vai dar certo, a outra vai dar certo. Você sai com 20 vai dar certo do túnel, né? O cara entra depressivo, angustiado, chateado e sai com a coisa na cabeça, vai dar certo. O Espírito Santo é o consolador. Ele está na sua cabeça dizendo, vai dar certo. Desanima não. Desanima não, porque eu sou Deus. Por isso, meu amigo, quando você estiver desistindo, o Espírito Santo está intercedendo, dizendo, vai dar certo.